para poder monitorar o microclima, né? Como eu disse, no primeiro momento a estação ela é meteorológica, mas se pretende, né, que ela seja também ambiental, certo? Aqui tem essa figura, a gente tem levado ela para vários lugares. Eu poderia ter trazido um exemplar da nossa estação. A gente está falando de uma estação meteorológica que cabe na palma da mão, gente. Certo? Aquela estação meteorológica convencional lá é uma parafernália grande. Isso aqui é baseado em equipamentos eletrônicos baratíssimos, tá certo? E a gente tem se deparado com medidas assim relativamente boas. O projeto precisa evoluir bastante, mas isso aqui é possível começar, como o Rafael estava dizendo, a colocar numa escola, a colocar numa propriedade rural, a colocar no instituto de pesquisa que queira se valer das informações em loco, assim, né, para pesquisa ou para ensino, né, seja para o proprietário lá da sua fazenda, se querer saber como é que está a temperatura, a umidade, etc. e tal, né, seja para levar isso aqui pensando como recurso educacional aberto, como ciência cidadã, né, iniciando alunos, né, que é o que a gente tem feito, e isso eu acho que é uma coisa que vale a pena salientar, né. Eu sou professor de física do colégio de aplicação, então tem vários alunos meus aqui prestigiando, e então esses alunos, vários deles estão sendo iniciados na construção dessas estações meteorológicas, né? Estão trabalhando em parceria com estudantes de graduação orientados pelo professor Rafael Pérez, então, e pessoal da meteorologia. Então está um projeto assim que está andando muito bem, que está dando frutos, né? Inclusive tem alunos aqui, estou vendo aqui o Taylor aqui agora, um aluno premiado numa feira nacional de ciência e tecnologia com esse trabalho aqui. Então assim, a construção da estação é só uma motivação para o cara começar a estudar meteorologia, para estudar física. Meteorologia é física, puxar a brasa para nós. Meteorologia é física e química aplicada à atmosfera, né? Então assim, e toda essa questão essa nova mentalidade de vamos parar um pouco para ver como é que está a qualidade do nosso ar, como é que está a qualidade da nossa água. A gente precisa começar a se preocupar com essas questões. E nada melhor do que já desde cedo os alunos em escolas já começarem a ter esse tipo de iniciação científica. Bom, basicamente é um projeto de instrumentação meteorológica alternativa ao que existe convencionalmente, né, baseado em tecnologias livres, tá certo? E eu diria, para finalizar, a minha apresentação é bem curta, que basicamente as principais contribuições desse projeto, né, são o avanço na capacidade de monitoramento do tempo com alta resolução espacial temporal, a incorporação de um sistema alternativo de assimilação de dados pelos modelos numéricos, ou seja, para iniciar uma simulação do tempo e do clima, tu precisa partir de valores reais, né? Então isso dados coletados com essa rede de estações que a gente pretende montar. Essa rede pretende ser montada em escolas para monitorar micro-regiões, certo? Ela pode servir para construir simulações e modelos numéricos em uma escala, digamos assim, aumentada, né? A melhor descrição dos processos físicos responsáveis por eventos extremos, né? Que cada vez são mais frequentes, isso, né? Geração de informações detalhadas por agentes responsáveis de monitoramento, né? E fiscalização do meio ambiente. E eu acho que, acima de tudo, a melhor contribuição, a principal contribuição desse projeto é a formação de recurso humano, né? Desde estudantes da educação básica, como eu tinha falado, até pesquisadores de diferentes áreas. Aqui eu até tenho um link que eu coloquei, deixa eu ver se está com acesso à rede.
basicamente eu vou mostrar aqui para vocês, um site da Organização Mundial de Meteorologia. Outra aba aqui. Tá. Dia 23 de março é o dia, comemoração do dia a dia da meteorologia, tá? E agora, em 2014, a temática do dia era engajando a juventude, né? Então, eu diria que assim, a gente precisa fazer com que os jovens compreendam mais o tempo e o clima, né? Para entender mais cada vez mais o mundo onde eles vivem e para poder tomar, de novo, né, decisões inteligentes, pensando no desenvolvimento sustentável, pensando numa gestão ambiental, né, da sua cidade, pensando no uso racional da água, que por sua vez está intimamente ligado à questão energética. Se a gente puder economizar água, se a gente puder zelar pela qualidade da água e do ar que a gente toma, do ar que a gente respira, então, né, a gente está, de certo modo, nos beneficiando de vários modos, tanto na questão da saúde, por exemplo, quanto na questão energética, né? A gente está evitando desperdício, economizando o consumo de energia. Então, a minha apresentação é breve, é só para fazer essa contribuição do projeto. Agradeço o convite, professor Martins. Vamos fazer uma pequena sessão de perguntas e depois do professor. Perguntas. Alguma pergunta? Para fazer um comentário, eu acho muito interessante essa questão da interdisciplinaridade, né? Os colegas mencionaram o Sam da sociologia, que trabalha com questão de tecnologia, e como isso perpassa as áreas, mas como é difícil também a gente, a partir da sua disciplina, fazer esse diálogo multidisciplinar. E acho que esse é um dos objetivos desses ciclos nossos, de como desenvolver, e olhando também, a CAPES, por exemplo, fez no ano passado, acho que alguns encontros regionais sobre a questão da interdisciplinaridade, vai haver um encontro agora, umas semanas em Brasília, sobre o mesmo tema. Há uma enorme expansão, os cursos que mais expandiram em pós-graduação no Brasil foram cursos interdisciplinares. Ainda é muito difícil na área da pesquisa, por exemplo, eu sou sociólogo, pelo ILE não posso pedir recurso para vir trazer um físico e olhar meu currículo e dar risada. O financiamento da pesquisa totalmente, salvo exceção, é muito disciplinar ainda, né? Então, várias referências que os professores fizeram, autores que nós trabalhamos, Castel, Pierre Levy e outros, eu acho bastante interessante. Bom, professor, então... Desculpa, pode fazer uma pergunta. Só uma pergunta, na verdade, mais para o Rafael Pérez. Quando tu coloca naquele slide aumentar a eficiência da nossa civilização, na verdade, é muito bom, tem vários conceitos ali bem interessantes, mas eu acho que um pouco dessa, e a minha crítica sempre que eu vejo palestras que levam para essa questão seja mais verde, seja do avanço da tecnologia como uma ferramenta mais libertadora, eu vejo que às vezes falta sintetizar um pouco melhor o que se entende por civilização, modo de pensar, né, que foi muito citado ali na tua apresentação.
E aí também, porque do conceito ciência cidadã, né? Quando tu fala em ciência popular, assim, por que não explorar mais a ciência popular, né? Acho que é muito mais importante a ciência popular e se entender dentro dessa questão de ter uma ciência socialmente referenciada do que se prender né, já que o tema é a universidade do futuro, né? Pensar numa universidade socialmente referenciada do que uma sociedade como tem se desenvolvido aqui na URGS, uma universidade como tem se desenvolvido aqui na URGS. E aí pensar um pouco assim, o que é essa eficiência da nossa civilização, o que é esse termo nossa civilização. Acho que seria o ponto central. Assim, ali o que eu queria me referir é a eficiência energética mesmo. Quanto energia a gente usa para chegar aos nossos objetivos. Isso pode ser um pouco quantificado pelo aquele slide que o Rafael mostrou, onde tinha o consumo de energia per capita em função do tempo da história. Mostrava que no começo o homem primitivo era apenas energia para comer, e agora a energia para comer, aumentou um pouco, mas a gente tem muitas outras energias. Então a gente pode ver, a gente mudou os nossos objetivos, né, ao longo desse tempo, mas a gente pode ver uma fração, uma redução da eficiência energética da gente. A eficiência, nesse ponto, quer dizer, a gente precisa de 2.000 calorias por dia. E qual é a razão entre a energia total que a gente usa e quanto que a gente precisa? Então, isso seria uma maneira de ver, fazer uma eficiência de quanta energia a gente precisa para estar feliz. Né? Quanta energia a gente precisa para estar feliz. A gente está vendo isso crescer. Será que isso aí vai continuar crescendo para sempre? Né? Então, isso são questionamentos válidos. Né? Será que a gente vai continuar crescendo isso aí para sempre? Ali parecia ser parece que ela vai assintótica, vai crescendo exponencialmente. Então, até quando que a gente vai? Mas o ponto que eu queria me referenciar, que eu me referenciei ali é quanta energia a gente precisa para fazer o que a gente faz agora, o que a gente está fazendo agora. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, gastando menos energia, a gente está melhorando a nossa eficiência. Então era puramente percentual de energia. Sobre a questão de ciência cidadã, ciência popular, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, ciência popular. O que eu conheço é o termo ciência cidadã, que parece refletir o mesmo tipo de preocupação do que tu me trouxe, que é tanto a participação de populares no processo de desenvolvimento científico, como no caso de coleta de dados, tem gente doando tempo de computador para processamento de dados do CERN, dados da NASA. Então tem uma participação passiva em alguns casos, como simplesmente doar o computador. Tem participações mais ativas, como coleta de dados de radiação, tem gente monitorando épocas que as borboletas estão nascendo, para ver se as lagartas estão dando na época que os passarinhos estão nascendo do ninho, para ver essas correlações aí. Então tem gente fazendo ciência nessa direção. Mas eu também estou trazendo a questão do que a ciência feita na academia seja mais útil, de maneira mais próxima para aplicação, como na educação, de interesse para diversos segmentos da sociedade. Então vejo essas duas coisas acontecendo debaixo do termo ciência cidadã. Poderia então passar a exposição do professor e depois voltamos para o debate. Bom, eu antes de começar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de mostrar para vocês que a gente tem feito. Meu seminário vai ser um pouco mais técnico e mais limitado à aplicação. Oi? Desculpa. Pois é, eu dei esse título, A Água, o Carvão do Futuro, né? Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade histórica que vocês vão entender no final do projeto, do seminário. Então, eu antes de começar, eu quero só mostrar rapidamente qual é o tipo de preocupação que nós temos no laboratório chamado L3F Nano, que trabalha com outros dois laboratórios do Instituto de Química, que
que é um do professor Daniel Weigel e outro do professor Jair Felipe. Então, no nosso laboratório, a gente faz, a grande preocupação é a síntese de fotocatalisadores, né, são semicondutor tóxicos metálicos, para a produção de hidrogênio pela fotólise e fotoeletrólise da água. Né. Depois a gente tem essa síntese físico-química de nanopartículas, né, com diversas aplicações em catálise, diversas coisas, síntese de catalisadores e cocatalisadores suportados. Isso aqui é só para mostrar para vocês, é um grão de alumina recoberto com partículas de ouro. E isso gerou uma patente muito importante do ponto de vista técnico. Depois eu posso contar a história para vocês e um pouco trabalhando em síntese de superfícies autolimpantes, que é esse tipo de tecnologia que a gente desenvolveu aqui também. Bom, o laboratório todo ele é preparado, nossa preocupação é mais na fotoquímica, né? Fotoeletroquímica, certo? E a gente teria a possibilidade de construir células solares de terceira geração, mas tem um problema técnico muito grave, né, que a gente não domina ainda, que no futuro a gente espera dominar. E isso aqui, né, foi um projeto em associação com a CE e a ANEL, que nós desenvolvemos, e eu vou mostrar para vocês depois, uma prova de conceito para esse projeto, né, que a gente precisava mostrar a viabilidade dos nossos fotocatalisadores. Então, os primeiros dados que a gente tem historicamente, né, que é a Revolução Industrial do século XVIII e XIX, causaram uma grande demanda em energia. E o resultado, né, é que essa grande demanda cresceu e, presentemente, a gente tem 75% da energia gerada no mundo consumida por 1/4 da população mundial. E, obviamente, que o CO2 originado dessa queima, de carbonetos e tal, né, foi previsto por Arrhenius já em 1886, criaria uma opacidade infravermelha da Terra, aumentando a temperatura. Certo? Isso é um dado. Então, aqui é só para mostrar para vocês a quantidade de CO2 por quilowatt-hora que a gente gera, né, na atmosfera, na queima de gás natural, carvão, etc. Hoje, nós estamos por volta de 270 ppm, né, que esse foi um valor estável durante milhões de anos, né, atingindo agora 883 em 2007, né, e as projeções são de 550 ppm. E 550 ppm não vai ter atmosfera caliente. Então, tem um outro problema mais sério ainda, que esse a gente não tem nenhuma noção, que é a catástrofe de Malthus, né, que foi estudada em 1798, né, que ele mostra que o crescimento da população mundial, já lá no ano 2000, atingindo 7 bilhões, né, e aqui no decorrer dos anos, isso aqui é 2000, se pretende decrescer, né, e que essa parte é uma parte que diz respeito a, digamos, a perda de produtividade dos seres humanos, reprodutibilidade decrescente. Mas notem que essa reprodutibilidade decrescente, né, ela é igual, percentualmente, à longevidade crescente. Então a gente toca 6 vezes. Isso é um problema que não tem solução, pelo menos até o momento.
Na verdade, a gente já está com a votação esgotada. Os otimistas acham, né, aliás, os pessimistas acham que essa linha segue, né, até os 16 bilhões de pessoas em 2100. Né? Os otimistas acham que isso vai crescer, mas nós vamos ficar aqui em torno de 7 bilhões, 6 bilhões. Também é muita gente. E os que não são tão pessimistas e tão otimistas, nós vamos ficar em torno de 11 bilhões em 2100. Impossível, não dá para alimentar ninguém, não dá para dar de beber para ninguém, não dá de nada. Então, isso é um problema a ser resolvido. Como? Não sei. Né? Só que eu coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês que muitas vezes a gente pode fazer previsões, mas pode errar bastante. Né? Então, como que a gente vai prever o futuro corretamente? Esse slide aqui é um slide da Rand Corporation, de 1954, onde eles previam que todas as casas teriam um home computer, né? Dessa maneira aqui. Há quem diga que isso aqui é um mouse. Bom, a gente pode errar, né? A gente pode errar, mas a previsão estava correta, quer dizer, todas as casas vão ter computadores, e hoje a gente tem computadores no bolso, né? Pequenininhos, mas não assim. Continuando, a nossa civilização é toda baseada em quê? Energia, né? Que gera capital e trabalho, né? Que gera alto padrão de vida, que demanda energia, alto padrão de vida demanda tecnologia, que demanda energia, e assim a gente fica nesse ciclo, né, sem parar. Precisa de muita ciência cidadã. Né? Será que é alto? É. Alto padrão eu não sei, mas é. Então, a nossa evolução energética começou na madeira. Nós fomos no carvão combustível, né? Século XVIII e XIX, foi quando deu o boom da Revolução Industrial. Né? E começou todo esse aumento de gases de efeito estufa. Aí passamos do combustível sólido, né, para o combustível líquido. Isso em 1859 se produzia de 15 a 20 barris diários de petróleo. É bem pouquinho. E isso revolucionou a vida, né, a partir da metade do século XX. Aí o crescimento, né, mais descoberta de petróleo, etc., a pesquisa de combustível, essas coisas todas. Então, ainda, olhando para os dados mundiais, né, o consumo de energia mundial ele vai crescer de 14,8 terawatt-hora. Isso aí muda um pouco, né, da onde a gente tira os dados, de 2003 para 30 em 2050. Tá? Isso aqui já está se aproximando com algumas estimativas para 50 terawatt-hora. E vai ser liderado, obviamente, nessa expansão pelos Estados Unidos e pela China. Eu acho que vai ser o contrário. Né? Tinha um amigo meu que dizia assim, ó, Deus criou o céu e a terra e o resto a gente comprou da China. Então, eu acho que não tem como a gente se livrar disso. É importante salientar o seguinte, tem um livro de um cara chamado Gavin Menzies, são 2 livros, na verdade. Um é 1421 e o outro é 1474. Em 1421 ele diz que foi, o subtítulo do livro é O Ano em que a China Descobriu o Mundo. E a China mapeou todo o planeta. Uma coisa interessante é que os chineses, né, na época,
eles não usavam bússola. Eles faziam orientação da estrela polar. Eles tinham tabelas desenvolvidas e cada estrela que entrava, né, eles sabiam qual era a posição, latitude e longitude que eles estavam. Então eles mapearam toda a Terra. Toda a Terra. Eles estiveram na América do Sul, na Austrália, tudo que é lugar. O segundo livro, 1434, né, é o ano em que a China iniciou a Revolução, a Renascença na Europa. E ele mostra, se vocês forem lá olhar no Palácio dos Doges, lá, vocês vão ver os mapas muito da época que os chineses tinham mapeado o mundo. Então é assim, né? A gente vai acabar, talvez todo mundo chinês. Então hoje em dia a gente tem aqui uma quantidade enorme, né? Nós chegamos já de 1 bilhão de veículos a gasolina. E aqui, só para vocês verem, tá? Um mapinha, uma pizza, né? De qual é o consumo de cada combustível fóssil, né? Distribuído no mundo. Então, petróleo, né? 36%, né? Aqui é carvão 29%, gás natural 24%, né? E um pouquinho de energia nuclear e energia hidrelétrica. E falando, energia nuclear, ela pode ser menos poluente que energia hidrelétrica. Né? Energia hidrelétrica a gente diz que é renovável. Muito bem, é renovável, mas é extremamente poluente. Tá? Uma usina hidrelétrica que é construída agora, ela leva de 10 a 20 anos para baixar a níveis razoáveis de produção de CH4, metano. Então, é altamente poluente no início. Né? Renovável em termos, porque agora a gente não pode mais fazer grandes lagos, tem que fazer lago pequeno, né? Que se chamam de usina fio d'água. Certo? Essas usinas fio d'água, elas têm um problema sazonal, elas podem produzir muita energia quando tem chuva, né? E menos da metade quando não tem. Então, é um problema. Eu não estou dizendo que eu vou resolver o problema do mundo. Mas a gente está tentando, pelo menos, andar para um lado que a gente possa vislumbrar. Né? Que diz o que é preciso para a nossa felicidade? Alguns bilhões de dólares. Para a gente ser feliz. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir, né, de 85%, tá, mais ou menos, a emissão de gases de efeito estufa. Né? Eliminar a emissão antropogênica de carbono. Isso é muito, extremamente importante. Né? E, certamente, CO2 reutilizável, né, para reforma de hidrocarbonetos, para geração de metanol, etanol, hidrogênio seria uma saída benéfica para esse problema da sociedade. Alternativas, então, além da gente usar isso, é reduzir drasticamente o custo do quilowatt-hora da energia produzida, né, de origem solar. Isso aqui está diretamente ligado à energia fotovoltaica. Hoje em dia, por exemplo, tem as novas tecnologias, né, dão conta de que a eficiência de 44,7%, né, de células solares, que são pequenas células solares multijunção, né, essas células elas são capazes de produzir 44,7% de eficiência, base, quantidade de sol pode concentrar numa célula dessa, coisa de 243. Então, uma célula solar recebe 243 sóis.
tem toda uma engenharia por trás disso aí, né, para colocar isso, né, com viabilidade econômica, tá, para refrigeração, etc. Né? E outra coisa que é possível fazer é armazenar energia solar quimicamente, usando hidrogênio. Né? Hidrogênio, a Ione, que está aqui nos dando a onda da assistência, ela sabe, hidrogênio é usado para tudo no mundo. Né? Até para fazer água. Amônia, metanol, gasolina, óleo para aquecimento, fertilizantes, metais especiais, vitaminas, cosméticos, semicondutores, sabões, lubrificantes, produtos de limpeza, margarina, manteiga, tudo usa hidrogênio. Então, se a gente conseguir produzir hidrogênio, usando energia solar, seria uma boa. Então, na verdade, hoje em dia, né, desde o final do século XX, essa economia do hidrogênio vem tomando cada vez mais corpo. Então, para vocês terem uma ideia quantitativa disso, a radiação solar fornece 3 vezes 10 a 24 joules, né, por ano, que é cerca de 10 mil vezes maior que o consumo de energia global. É óbvio que se a gente pensar que a população vai crescer assim, não vai ter só isso, né? E nós vamos ter que procurar um outro lugar. E essa alternativa aqui, ela é sustentável e adequada, né? E uma ideia que a gente tem é usar essa energia para recompor a água em oxigênio e hidrogênio. Agora, claro, não vamos nos iludir. Essa coisa só vai ser economicamente viável se a gente puder pegar água do mar, né, passar no nosso sistema e tirar hidrogênio e oxigênio. Se a gente precisar de água limpa, não vai ter negócio. Então aqui, para vocês terem uma ideia da produção, do consumo de hidrogênio mundial. Né? Síntese de amônia, refino de petróleo, um monte, síntese de metanol, parte espacial e outras fontes. Né? Aqui reforma de metano, reforma de nafta, gasificação de carvão mineral, eletrólise. Eletrólise é muito pouco, porque tem um problema técnico sério, né? Que é de desgaste dos eletrodos, corrosão, etc. Que a gente tem que usar um eletrólise. Então, o hidrogênio, além de ser um meio de armazenamento de energia, né, ele tem uma, digamos, energia específica, né, uma potência específica extremamente elevada, e é da ordem de 33,3 kWh por quilograma. Isso aqui dá 128 megajoules por quilo. E pode ser armazenado por meses, anos, né, se a gente tiver uma tecnologia adequada, porque o hidrogênio é extremamente permeável em metais e várias coisas. Então tem toda uma parte de engenharia externa, de armazenamento e transporte que tem que ser desenvolvida. E ele pode ser transportado ou bombeado com segurança, né, se a gente tiver sistema de armazenamento apropriado. Então, como é que a gente poderia produzir energia química, hidrogênio, a partir do Sol? Né? Fazendo uma fotossíntese artificial. Tá? Isso aqui é uma demonstração da fotossíntese, aqui eu tenho oxidação, né? Eu tenho esse elétron de manganês que vai para o fósforo aqui, que recebe um fóton, né? Vai para cá, produz então CO2. Agora nós queremos fazer o contrário. A gente quer energia solar, eu tenho um sistema fotoeletroquímico, eu oxido e reduzo a água, né? Guardo essa energia, ponho numa célula combustível e volto para lá.
certo? Resumindo, esse aqui foi o primeiro artigo que saiu em 72 na Nature, né, do Fukushima e o Honda, onde eles propuseram, né, a fotólise eletroquímica da água a partir de um eletrodo semicondutor. Esse artigo teve uma repercussão tremenda, né? Logo em seguida ele teve mais de 5.000 citações. Aí, então a gente vai para as alternativas da fotossíntese artificial. Então, uma célula combustível, se a gente pensar, eu entro hidrogênio, né? Eu tenho aqui um catalisador que tira elétrons, então os prótons de hidrogênio eles são permeados numa membrana aqui, se recombinam com oxigênio, né? Elétrons que chegam aqui eu gerei energia, ou seja, esses elétrons, né? Mandei de volta no meu circuito fechado e ali eu tenho nada mais, nada menos que vapor d'água assim. O que a gente vai fazer numa célula combustível solar? Eu vou entrar com água, tá? Eu tenho aqui um sistema que separa, tá, cargas, certo? O qual recebe fótons, tá? Aí esse íon H+ aqui, ele é transportado, né? E eu tenho lá hidrogênio também, certo? Esse é o esquema, né? Aqui eu tenho um catalisador, né, no anodo para gerar oxigênio, e lá eu tenho um catalisador que gera hidrogênio. Então, no processo fotocatalítico, a mimetização dessa fotossíntese é assim, uma reação de fotólise completa. Eu tenho 2 moléculas de água, fotocatalisador, fóton, eu saio com 2 hidrogênios, mais um oxigênio. 2 moléculas. E as semi-reações completas estão aqui. Se vocês não estão familiarizados, depois a gente pode discutir melhor isso, ou uma outra oportunidade. Então, o exemplo mais utilizado, né, que foi o exemplo que o Fukushima e o Honda usaram no caso, é esse fotocatalisador chamado óxido de titânio. Né? É um semicondutor que tem, né, um gado de energia no ultravioleta, né? E a energia que eu preciso para quebrar a molécula de água é 1,23 elétron-volts, ele está em torno de 3,7. Então ele recebe um fóton, né? Ele promove um elétron da banda de valência para a banda de poluição, que vai oxidar a água, né? E esse buraco que fica aqui recebe um elétron, tá? Aqui vai reduzir a água, perdão, e aqui vai oxidar. Mas aí começam os problemas. Aqui é um outro esquema onde a gente faz uma separação de cargas. Tem um fotocatalisador aqui, que é um eletrodo, né? E um outro eletrodo do outro lado. Eu faço essa separação de cargas para evitar a recombinação. Isso é o grande problema que a gente tem. Então, vou passar isso aqui rapidinho para entrar nos problemas. Deixa eu ver aqui. Esse fóton está ridículo, mas é o desenho que eu tinha. Tem uma molécula de água sentada no semicondutor, banda de valência, né? Eu tenho essa migração do elétron para a superfície, a migração do buraco para a superfície, e aí eu tenho nos dois lados que oxidar, né? E reduzir. Tá? Então ali estão as reações. Então, o meu semicondutor ele tem que ser capaz, né, de absorver luz
promovendo elétrons e lacunas na zona de valência e condição. Tem que minimizar as perdas de energia relacionadas ao transporte e recombinação. Cargas fotocitadas, cristalicidade e tamanho de cristal são importantes porque a gente tem tempo de migração com superfície química, sítios ativos e área de superfície, a área superficial elevada. Eu preciso de muita área, né, para poder ter contato com o maior número de moléculas de área, de água, ou seja, eu tenho que ter sítios ativos espalhados por toda a minha superfície. Estabilidade química também é algo extremamente importante. Aí começam os primeiros problemas, né? A gente tem a energia, tem as perdas inerentes da transformação, né? E até no uso final também eu tenho. Então eu sempre vou ter perdas aqui, como o Rafael explicou, né? Não tem como fugir, isso aí é da natureza. Tá? O segundo problema é que a maior parte do espectro solar está na região do visível. Né? A gente, quando trabalha com semicondutor, com esse óxido de titânio, nós estamos na região do ultravioleta. Isso aqui é 4 a 5% do espectro. Então, qual é o primeiro problema que a gente tem que pensar? É ir daqui para cá. Né? Aumentar a faixa de absorção disso. Existem maneiras de a gente fazer isso. Né? Vou tentar mostrar para vocês. Aqui são. Então, o que eu vou me ater agora vai ser, vou eliminar, isso aqui é um processo por fotoeletrólise, né? E nós vamos nos ater só na fotólise da água. Usar o semicondutor, né? Iluminar com luz e obter energia. Certo? Então, aqui eu tenho água mais fotocatalisador mais sol. Tá? Aí eu tenho aqui o fóton chegando, um elétron sendo transportado. Né? Esse elétron migra para a superfície, o buraco também migra para a superfície. Aí eu tenho redução, né? Oxidação. E aí começam os problemas. Primeiro, a recombinação entre esse par, que chamado hexagon, né, da ordem de femto a picosegundos. A migração desse elétron do buraco para a superfície da ordem de nano a microsegundos. Né? E o tempo de reação aqui é da ordem de microsegundos a milissegundos. Mas a gente consegue. Só que isso diminui extremamente a eficiência. O que nós temos que fazer é mudar esses tempos, aumentar esse tempo aqui, tá? E diminuir esses tempos aqui. Quais as estratégias que a gente tem para fazer isso? A gente pode usar, por exemplo, né, agentes de sacrifício, como etanol, metanol, glicerol, né, que em contato com essas substâncias, né, esses buracos vão oxidar tudo aquilo lá. Né? Então a gente consegue trapear esses buracos aqui, captar eles, né, e deixar os elétrons livres para. Isso é uma das estratégias. Outra estratégia é eu recobrir o meu fotocatalisador com nanopartículas metálicas. Né? Posso usar platina, posso usar níquel, etc. E aí, quando eu tenho essa produção, né, do Exton aqui com o fóton, né,
eu faço migrar para nanopartícula, esse aqui oxida a água, tá? E a redução se dá na superfície da nanopartícula. Essa nanopartícula, ela capta esse buro, né? Então eu separo fisicamente esses dois. Ou, outro jeito seria usar nanoestruturas, filmes finos, nanopartículas, nanofios, nanotubos. Né? Por quê? Porque quanto menor for o tamanho disso, né, mais rápida vai ser a migração do elétron do buraco da superfície. E quanto mais separados eles estiverem fisicamente, melhor a eficiência. Nós optamos por fazer nanotubos, né, porque se a gente contar a área interna e a área externa, a gente tem um aumento enorme de área. Isso aqui é só um desenho de uma solução que a gente encontrou de botar ouro, né, em cima de nanotubos de óxido. A gente fez isso aqui por Spartan. Então, deu muito certo. Outras estratégias são o seguinte: eu vou usar esse shuttle redox aqui, né, misturado no meu sistema, onde eu tenho um fotocatalisador que absorve, né, aqui, nessa região, outro que absorve nessa região, e eu separo, né, porque eu faço esse elétron, né, aniquilar aquela vacância, esse buraco, certo? Então eu separo esse buraco desse elétron, tá? Aumenta a minha eficiência. Quero ir mais rápido um pouco. Outras estratégias seria, né, eu usar dois fotocatalisadores com posições de banda de valência e condição diferentes, né, onde uma aqui eu absorvo no visível, né, outra no ultravioleta, então eu estou ampliando bem meu intervalo de absorção. Esse elétron, né, vai para aquela banda de condução, e esse buraco vem para a banda de valência. Lembra? Né? Sempre buraco só, no caso. Tá? Outra estratégia seria a modificação do gap. Eu vou dopar, né, o meu semicondutor e vou ter uma parte desse semicondutor que vai absorver no ultravioleta e outra no visível. E são estratégias que a gente pode usar. Outra é simplesmente modificar totalmente o meu semicondutor de tal maneira que eu consiga empurrar essa absorção, né, desde o ultravioleta até o visível. Isso é possível fazer com todos esses componentes. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente ataca esse sistema. Aqui tem um sistema de ionização, uma coisa simples, né? Tem um eletrólito ali, dois eletrodos, um anodo e um catódo. Aqui tem um sistema de ionização. E aqui está o meu material, o metal e o eletrólito. Notem que, à medida que eu aplico, né, uma corrente no sistema, em função do tempo, eu crio uma camada barreira, acontece assim. Isso aqui é um eletrólito que não está fluorado. Se eu botar flúor no meu eletrólito, em vez de criar aquela camada barreira, essa camada barreira que você vê no marronzinho ali, coloquei flúor, crio a camada barreira no início, ela cresce e depois ela fica daquele jeito. Eu tenho aqui uma competição entre, né, oxidação no meu sistema e dissolução ao mesmo tempo. Então, eu formo essa estrutura que é nanotubular.
mostrar para vocês, né, os nanotubos, vocês podem ver. Nesse caso aqui é óxido de titânio. Olha que bonitinho isso. Veja, o tamanho disso aqui é um micron, né? E o tamanho desse do nanotubo mesmo, ele é mais ou menos 1000 vezes mais fininho que o fio. Ali está a parte de trás deles, né? E aqui estão eles ligadinhos assim. E eles são furados. Né? A parte de trás é fechada, eles aqui estão furados. Aí tem um pedaço de fotografado. Essa é aquela imagem que eu mostrei, os nanotubos eles são extremamente bem organizados. E aqui é óxido de tântalo, que nós, no momento que a gente fez esse trabalho, aqui, que foi a tese do aluno, do Renato, Vitalino Gonçalves, a gente retirou os nanotubos do substrato, nós fizemos um sistema de pó, tá? E esse sistema de pó é aquilo ali, ó, são vários nanotubos dispersos. Isso aqui foi feito com condições especiais. E aqui é um sistema de fotocatálise, né? Que tem um simulador, né? Que a gente desenvolveu no laboratório, é do reator, onde vai esses nanotubos dispersos em água, sempre com essa quantidade, né? 8 miligramas, né, de CO2, e aí a gente vai tirando a líquidos do reator e medindo a quantidade de hidrogênio disponível. E essa é a quantidade de hidrogênio que a gente produz, né? Nesse caso aqui, com H2O puro, né? E os gases residuais que também aparecem, mas que são traços, né, em comparação com o hidrogênio que está aí. Aqui é quando a gente otimizou as condições, né, com decristalização, etc. Nós chegamos até 12 milimol por grama por hora. E aqui esse é o menino que fez a tese. Né? Aqui, quando a gente coloca um agente de sacrifício, né, adição de etanol, que estão todos os nanotubos, né? E nesse caso, além da adição do etanol, a gente colocou níquel, oxidamos o níquel. O óxido de níquel também é um semicondutor, né? E ele captura esses elétrons. Aí explodiu o reator. Grande orgulho de todo mundo. E aqui é, então, que a gente chegou a... Isso aqui é com TiO2. Esse é do Guilherme. Aqui a gente fez um estudo da estabilidade temporal do fotocatalisador, vendo que eu tenho que desaerar o meu sistema para tirar todo o oxigênio que tem. Tá? Então eu faço borbulhar argônio, aí eu faço geração de hidrogênio durante 6 horas, faço a deaeração de novo, e aí eu vou repetindo para mostrar a estabilidade desse fotocatalisador. Tá? Esse aqui, e o tanto é exatamente igual, não? Esse aqui é com PO2. Esse foi o Adriano que fez e o Pedro. E aí, para mostrar para vocês como esse conceito funciona, aqui a gente ligou
uma célula combustível, está aqui a célula combustível, ali está o reator, a gente teve que desligar a luz para poder filmar, né? Mas o reator está aqui. A gente fez fotorizou durante 2 horas e meia, né? Depois veio uma mão divina para mostrar que funciona esse negócio. Então aqui, essa é a foto, é a célula combustível, é um kitzinho que a gente encontra aí, R$1 e poucos. Mede a corrente. Tá vendo? Tinha que ser mais rápido. Aqui ele abre porque eu preciso de fluxo, né? Então, no momento que ele abre, começa a girar esse motorzinho aqui. Então, a prova de conceito que a gente queria mostrar é que é viável a gente produzir hidrogênio dessa maneira. Claro que a gente não está produzindo hidrogênio, né, numa escala muito grande, mas dá para fazer uma escala aqui, que eles queriam ver que acendia lâmpada. E, na verdade, o que a gente queria mostrar é que nessa célula combustível, que é uma célula bem normal, que ela é muito sensível a, digamos, a impurezas, né? Ela funciona perfeitamente bem com esse hidrogênio gerado. E, obviamente, quando eu abro, né, eu perco muito hidrogênio. Então, tem que ter toda uma engenharia para recuperar esse hidrogênio e fazer isso. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Que é um outro estudo que a gente fez usando TiO2 mais semelhante de cádmio, na tese do aluno do Jair. Nós fizemos isso no laboratório lá, e a gente mostra aqui a evolução da corrente, densidade de corrente em função do potencial bastante grande. Ali vocês veem que tem as partículas semelhantes de cádmio aqui. Esse aqui é o sistema fotocatalisador sem nada, esse aqui é com semelhante de cádmio. Aí está a célula que se usou. Então agora, esse para mim foi um marco, porque o Júlio Verne, nesse livro chamado A Ilha Misteriosa, parte 2, de 1875, ele mostra que o personagem principal, que é esse Cyrus Smith, né, que era um homem inteligentíssimo, de grandes capacidades, que ele diz, né, sim, meus amigos, eu acredito que a água vai um dia servir como nosso combustível. Né? E aí, então, tudo será aquecido com água, a água é o carvão do futuro. E é isso que eu queria mostrar. O curioso é que isso, em 1875, o Júlio Verne já tinha pensado. Né? Seria importante. Então é isso. Obrigado. Nossos colaboradores, né? Tem alguns que já estão fora, né? São os professores que estão trabalhando, são os nossos patrocinadores. Temos um tempo, 15 minutos, um pouco mais, talvez para perguntas ou comentários. Nossos professores, eu agradeço. Já que ninguém. Então, primeiro, parabenizar o Zé Vicente por esse tipo de iniciativa, né? Eu acho que o IDEF ficava muito na área da política, sociologia, né, relações internacionais, e o futuro da humanidade não é exatamente isso, mas passa por aqui. Segundo, quero fazer um comercial. Eu dou uma palestra chamada Poluição Luminosa na FENAC dia 30. Aquelas ciclos de... O que tem a ver a poluição luminosa com isso? É um negócio que está tão nas barbas da gente que a gente não está economizando
a energia elétrica gasta em iluminação, que, segundo o Plano Nacional de Energia, 17% da energia elétrica gasta no nosso país é em iluminação privada ou pública, interna. E ela é desperdiçada de uma maneira brutal, com consequências drásticas, inclusive para o meio ambiente e da saúde humana. Isso está sendo estudado, ciclos circadianos e tal. E a minha reflexão, mais do que uma pergunta, é: primeiro, esse tipo de iniciativa rompe com um esquema dentro da universidade. Todos esses grupos trabalhando, eu já sabia de algumas coisas, né, mas a gente fica impressionado que a universidade consegue renovar e apontar para um caminho que sai do academicismo puro. Nós temos que ter as coisas viabilizadas praticamente. Em segundo lugar, fazer uma observação assim, nós esbarramos em certos setores da política governamental, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia continua na prática de usar grandes usinas hidrelétricas ao invés de investir em novas alternativas. A solar, por exemplo, seria onde nós temos isso. E eles têm iniciativas do tipo assim: vamos acabar com as lâmpadas incandescentes, que são ineficientes. Aí a gente vê um troço chocante. As fluorescentes compactas, as primeiras mulas, elas diziam que não podia funcionar mais de 3 horas, que não era para ligar e desligar, e está sendo aplicado em tudo que é lugar. Isso eu mostro na minha palestra, que é um erro. Então tem políticas que elas vão exatamente na contramão daquilo que ser desejado. Construir grandes usinas. Vocês imaginam 5 meses de seca brutal no Sudeste? Acabou o mundo, gente. Acabou os shoppings, acabou tudo. Uso de vela de sebo mesmo, parafina dentro de casa. 5 meses de seca brutal, assim, sem uma gota de água. São Paulo está passando o maior crise de racionamento da água. Então nós não podemos... hidrelétrica é energia limpa. Não existe energia limpa. Bom, daí vocês podem comentar, porque vocês vão começar a dar discurso. Mas... eu queria fazer um comentário em cima desse processo. Novamente, nós estamos perdendo a corrida, porque a Alemanha está investindo maciçamente em fotovoltaica, a Espanha, os chineses, né, eles conseguiram fazer células fotovoltaicas com esse silício amorfo, baixar o preço. Claro que os chineses não produzem para 1 milhão e 200 milhões, eles produzem para 1 bilhão de pessoas do resto do mundo. Então eles conseguiram baixar o preço. E hoje já é